Prezados irmãos e irmãs, no Evangelho deste domingo, Jesus dirige-se à multidão com esta célebre parábola do semeador, capítulo 13 do Evangelho de São Mateus. Dos 28 capítulos do Evangelho de São Mateus, hoje nós estamos, de certa forma, o capítulo 13 é o capítulo central do Evangelho, é o miolo do Evangelho de São Mateus. E ele coloca exatamente a parte mais importante, que são justamente as parábolas, 7 parábolas. Hoje vemos a primeira delas, a parábola do semeador. Trata-se de uma página, de certo modo, autobiográfica de Jesus. Se nós olharmos a parábola de hoje, é uma autobiografia de Jesus, porque reflete exatamente a experiência de Jesus e a sua pregação. Jesus identifica-se com o semeador, aquele que difunde a semente da palavra de Deus e que dá-se conta dos vários efeitos que esta semente, que essa palavra alcança, segundo o tipo de acolhimento que ela recebe. Ou seja, Jesus é o semeador que semeia a palavra de Deus no coração da humanidade, e esta humanidade se coloca em diversas realidades, em diversas condições, que nós poderíamos dizer que são aqui os terrenos exemplificados na parábola. Ou seja, aqueles que acolhem, que recebem a palavra de Deus, mas aqueles que ouvem superficialmente a palavra, mas não a acolhem. Há outros que a recebem no momento, com alegria, mas não têm constância e por isso perdem tudo. Há depois aqueles que são também dominados pelas preocupações, pelas seduções do mundo. E há, enfim, aqueles que ouvem de modo receptivo, como aquele terreno bom, e ali a palavra cai, e ali a palavra produz fruto, e fruto em abundância. Então, meus irmãos, nós poderíamos, durante a semana, tomar novamente esse trecho do Evangelho, capítulo 13 de São Mateus, e tentarmos nos identificar com esses campos, como nós estamos vivendo a nossa vida cristã. Rezávamos isso na oração inicial da missa de hoje, pedindo ao Senhor que aumente, sustente, alimente a nossa fé, de tal forma que possamos abraçar tudo aquilo que convém ao cristão e ao mesmo tempo rejeitar tudo aquilo que não é digno do cristão. Que Ele nos dê rejeitar tudo aquilo que não convém e abraçar tudo aquilo que é digno desse nome. É o que nós rezávamos na oração do dia, na oração da coleta, do início da missa de hoje. E olhando então para esta palavra, para o Evangelho, nós tentarmos nos identificar com esses terrenos, onde eu me encontro, onde a minha espiritualidade se encontra, no terreno à beira do caminho, à margem, à beira do caminho, que muitas vezes a palavra de Deus é lançada, mas como ele está à beira do caminho, o maligno rouba o que foi semeado em seu coração, as tentações do maligno as levam com muita facilidade. Ou estou na condição daquele terreno pedregoso, ouço a palavra, sinto alegria ao receber aquela palavra, mas não tem raiz em si mesmo, é de momento. Uma vez, sempre a gente ouve isso em palestras, quando nós estamos terminando um retiro,
E as pessoas terminam o retiro todas eufóricas, cheios de alegria, acham que ali é o céu, eu já estou santo, eu só quero saber agora de Jesus. A pessoa sai numa alegria, numa euforia, mas de repente, diante de uma provação, de um sofrimento, de uma dificuldade, já larga tudo, já se revolta contra Deus, já desanima. Por quê? Porque quer ouvir a palavra, e aquela palavra, ela cai apenas nos seus interesses, no campo dos seus interesses pessoais, no campo das suas vontades. Quantas vezes a gente ouve aquilo que quer, e nem bem é aquilo que a palavra está dizendo, mas sentimos até uma alegria num primeiro momento, mas, como diz a parábola, não tem raiz, não tem profundidade, e a fé precisa ser aprofundada. Nós não podemos ficar numa fé pautada na superficialidade dos momentos, na superficialidade das emoções, na superficialidade, das ideias. Não, a nossa fé precisa criar raiz, a nossa fé precisa ser aprofundada. Mas também existe aqui a semente que caiu no meio dos espinhos. É aquele que ouve a palavra, mas as preocupações do mundo e as ilusões da riqueza sufocam a palavra. Ouvimos a palavra, mas estamos muito preocupados com muitas coisas, muito preocupados com muitas coisas. Então a gente ouve a palavra, mas nós estamos mais voltados para as nossas preocupações, estamos mais preocupados com as coisas. E se nós formos observar bem, o que mais nos preocupa são justamente as coisas terrenas, as coisas materiais, são as coisas que mais nos preocupam. E na verdade nós deveríamos nos preocupar muito mais com aquilo que permanece, do que com aquilo que é passageiro, aquilo que é ilusório, A ilusão das riquezas, diz o Evangelho. Ilusão é o contrário de visão. Se visão é aquilo que eu vejo, a realidade, doa quem doer, mas é a realidade que eu estou, é a realidade que eu me encontro. A ilusão é o contrário. A ilusão é a falsa visão, é eu ter uma falsa visão das coisas, Aquilo que a gente diria, esse daí tem mania de riqueza, esse daí está iludido, ele se acha, ele se vê, ele se encontra no mundo das ideias, no mundo ilusório, no mundo dele, um mundo que não existe, Então essas ilusões acabam impedindo de ver a realidade, e a palavra de Deus vem de encontro com a realidade. Então ele ouve a palavra, mas por causa das ilusões, ele logo desiste da palavra. E por fim, a palavra que caiu em terra boa, aquele que ouve, compreende, acolhe, e essa palavra produz fruto. Por quê? Porque ele não só ouve a palavra, ele procura traduzir essa palavra em práticas concretas. Ele muda de atitude, de comportamento. Isso vai mudando as atitudes que ele tem lá no trabalho, lá no emprego, lá na família, lá nas amizades, nas relações. Então sim, essa palavra vai produzindo fruto. E aí é o que Jesus diz, ela tem uns que produz 100, outros 60, outros 30, porque o bem é sempre assim, o bem não tem medidas. Todo bem que nós fazemos é, de certa forma, a palavra de Deus sendo multiplicada, é a semente da palavra de Deus caindo no coração e sendo germinada, multiplicada, frutificada. E o bem a gente pode fazer muito bem, tanto 100 quanto 50, 60, 200, 300, enfim, o bem não tem limites.
Esse é o primeiro ponto da palavra de Deus de hoje, primeiro ponto do Evangelho. Jesus é este semeador, que semeia a palavra de Deus, que cai no coração dos homens, e como os homens reagem diante desta palavra. O segundo ponto do Evangelho de hoje insiste também sobre o método da pregação de Jesus. Jesus tinha um método para pregar. Qual era o método que Jesus usava para pregar os mistérios do reino dos céus? As parábolas. Jesus usou de muitas parábolas, 7 parábolas. São Mateus nos apresenta, usadas por Jesus para falar sobre o reino dos céus, sobre a salvação da humanidade. E os discípulos então perguntam a Jesus: por que o Senhor usa esse método de parábolas para falar do reino de Deus às pessoas? E diante da pergunta dos discípulos, Jesus responde apresentando uma distinção entre os dois, entre os discípulos e entre a multidão. Existe uma diferença. Primeiro, os discípulos, ou seja, aqueles que já decidiram seguir Jesus, ele pode falar do reino de uma forma mais aberta. É o que Jesus diz no Evangelho de hoje. Por que tu falas ao povo em parábolas? Jesus diz: olha, a vocês eu posso falar abertamente, porque a vós foi dado já o conhecimento dos mistérios do reino dos céus, mas a eles não. Por isso então, a vocês que já decidiram, que já se decidiram por mim, eu posso falar abertamente sobre o reino de Deus. Mas aos demais, ao contrário, aos demais Jesus anuncia por meio de parábolas. Para o quê? Para estimular as pessoas, estimular a decisão das pessoas, estimular a conversão do coração. Com efeito, se nós formos olhar bem, é da natureza das parábolas. As parábolas têm por natureza um esforço daqueles que a ouvem. As parábolas exigem de quem ouve um esforço de interpretá-las. No Evangelho de hoje, Jesus conta a parábola e já interpreta, não é? Mas tem outras parábolas que Jesus não interpreta. Então aqueles que ouvem têm que interpretar o que Jesus está querendo dizer com essa parábola, com essa história. Exige então um esforço de interpretação, interpela a nossa inteligência e ao mesmo tempo também provoca a nossa decisão, a nossa liberdade. Por isso, vejam, meus irmãos, Jesus conta as parábolas para nos provocar. Jesus conta as parábolas para que a gente tenha um esforço de interpretar a palavra de Deus. A gente não pode simplesmente ouvir e superficialmente acolher a palavra, como ele mostrou nos diversos terrenos, né? Mas nós devemos interpretar essa palavra, devemos nos identificar com essa palavra. A palavra de Deus tem que ser algo que entre, penetre na nossa vida, para que a gente possa tomar uma decisão consciente sobre Jesus. Tem muita gente que vive uma fé, como nós dissemos, superficial, e aí nas primeiras provações, nas primeiras dificuldades, as pessoas desistem, desanimam. Por quê? Porque não interpretaram, não procuraram de fato conhecer Jesus Cristo e aderir a Ele radicalmente pela fé. Por isso rezávamos na oração de hoje, que Ele nos dê a graça de acolher tudo aquilo que é digno desse nome cristão, aderir à pessoa de Jesus pela fé. E aí a conclusão da nossa reflexão de hoje. No fundo, a verdadeira parábola de Deus é o próprio Jesus, a sua pessoa, que no sinal de sua humanidade, ao mesmo tempo esconde
e ao mesmo tempo revela a divindade. Ou seja, Jesus é a parábola de Deus. Jesus é quem nos apresenta a Deus, quem nos revela a Deus. Sabemos quem Deus é por meio de Jesus Cristo. Em Jesus está a divindade como que escondida e ao mesmo tempo revelada. Jesus é uma parábola sobre Deus. Se queremos conhecer a Deus, olhamos para Jesus, para a sua vida, para a sua pregação, para as suas atitudes, para os seus gestos, para as suas ações. Nós só sabemos quem Deus é por causa de Jesus, por meio de Jesus. Por isso, deste modo, Jesus não obriga ninguém a segui-lo, Deus não obriga ninguém a acreditar nele, mas Deus nos atrai a si com a verdade. Deus nos atrai para Ele com a verdade e com a bondade refletida em Jesus Cristo. Por isso, Jesus é quem nos atrai para Deus. Se as parábolas atraíam as pessoas para Jesus, se as parábolas atraíam as pessoas para o reino dos céus, para o desejo do reino dos céus, Jesus ao mesmo tempo podemos assim dizer, uma imagem figurativa das parábolas. Jesus é a parábola que na verdade por ela se chega a Deus. Jesus revelou-nos Deus, e é por meio de Jesus que nós somos atraídos para Deus. Quanto mais próximo de Jesus nós nos fazemos, quanto mais a nossa amizade com Jesus vai sendo desenvolvida, tanto mais nós vamos desejando estar com Deus, tanto mais nós vamos desejando viver uma vida em Deus, estar na presença de Deus. Por isso Jesus se revela a nós pela palavra, Jesus se dá a nós pelos sacramentos. Enfim, a nossa vida de fé em Jesus Cristo é, de certa forma, uma antecipação da realidade divina, da realidade do céu, que um dia nós vamos experimentar na plenitude, na vida eterna. Que possamos então, meus irmãos, ouvindo essa parábola, essa palavra de hoje, ouvindo esta parábola do semeador, possamos permitir que Jesus continue a lançar as sementes da palavra de Deus em nossos corações, e que nós tenhamos essa disposição de acolher essa palavra, de nos deixarmos converter por ela, e assim possamos também desejar viver cada dia mais unido a Deus por meio de seu Filho Jesus Cristo. Assim seja. Amém.